Muito bom dia, Fabíola. É um Bom prazer sempre dia. conversar com vocês. Vamos entender essa operação do governo brasileiro, né? Foram 1.500 brasileiros já resgatados dessa área de conflito. Como é que o senhor avalia essa atuação do governo brasileiro e agora essa informação, né? 24 ficaram lá, não conseguiram autorização para embarcar. Foi uma atuação, e tem sido uma atuação, na verdade, muito bem costurada, né? Não é simples repatriar brasileiros em zonas de conflito, em zonas conflagradas. Foi mais fácil no primeiro momento, né, o envio de aviões, né, para retirar os brasileiros que estavam em Israel. Né? Aí foi uma operação um pouco mais simples, né, mas também muito bem conduzida ali a partir do governo, né, com auxílio fundamental, né, do Ministério de Relações Exteriores e do Ministério da Defesa. Mas os brasileiros na faixa de Gaza, claro, constituem um desafio maior, né? Porque aí é uma negociação que tem que ser feita em várias frentes, né? Não basta dialogar apenas, né, com o governo do Egito, né, que é justamente quem tem o controle ali da fronteira de Rafah, né? Tem que haver um diálogo também com o governo de Israel. E o Brasil mobilizou desde o primeiro momento, né, os seus representantes diplomáticos, né, ali em Ramallah, na Cisjordânia, né, o Alessandro Candeias, nosso embaixador em Israel, também foi mobilizado, importante, né, uma atuação, enfim, combinada, né, e conduzida, né, de cima a partir, né, justamente do Mauro Vieira, nosso chanceler, né, com auxílio importante também do assessor especial da presidência, o Celso Amorim. Né. Mas Israel está envolvido em várias outras frentes, Fabiola, né, Israel tem que cuidar, por exemplo, de eventuais diálogos, né, intermediados ali pelo Catar, né, para possíveis, né, e novas tréguas. Israel está dialogando muito intimamente por motivos óbvios com os Estados Unidos, né, porque tem interesse em preservar e manter o apoio norte-americano, né, mesmo, né, com a continuação da guerra. Vimos os Estados Unidos, né, vetando mais uma vez uma proposta de resolução no Conselho de Segurança, né, e tem ainda que lidar com vários países, não é só o Brasil, né, mas são muitos países, né, envolvidos ali nas negociações para a retirada de seus nacionais de Gaza. Né. O Brasil, inclusive, tem poucos nacionais em comparação com outros países, inclusive alguns são grandes aliados de Israel. Né. Eu lembro, por exemplo, os casos de Canadá, Alemanha, que têm tido muita dificuldade também e atrasos, né, para retirar seus nacionais ali da faixa de Gaza. Né. Então, é uma postura que não é simples, não é trivial, exige grandes esforços diplomáticos. Né. Conseguimos retirar mais um grupo, né, alguns não foram incluídos na lista, né, tiveram o pedido rechaçado por Israel. Algum motivo para isso, evidentemente, né, deve ter sido alegado pelo governo israelense, mas o Brasil vai insistir para tentar justamente, né, conseguir a retirada de todos aqueles que desejam deixar a faixa de Gaza. Professor, o senhor Professor, acha na que recente esse passagem. envolvimento tem a ver, essa recusa pode ter a ver com alguma presença de pessoas ligadas ao Hamas tentando embarcar para o Brasil, na avaliação de Israel? Eu acho improvável isso, né? Na verdade, claro, Israel ele passa um pente fino sempre, né, para ver se não há ali, né, no meio, né, daqueles que supostamente querem deixar, né, a faixa de Gaza por questões humanitárias, senão ali no meio deles também, né, disfarçados, né, imiscuídos ali, né, numa lista um pouco mais ampla, eventuais terroristas do Hamas. Né. Eu acho improvável, né, que tenha sido esse o motivo alegado por Israel, né, mas certamente houve, né, algum fator, né, alguma das condições, né, porque são várias condições apresentadas por Israel, né, alguma das condições não foi preenchida, né, para não liberarem. Mas claro que o governo israelense tem muito cuidado, né, para não permitir, né, que nessa leva, né, de saída de pessoas, né, de civis, né, em nome do direito humanitário, né, também não acabem fugindo, né, integrantes e combatentes do Hamas, né, que, claro, né, é a esta altura, desde 7 de outubro, o grande alvo das ações israelenses. Né. Não sabemos, né, qual foi o motivo, né, mas acho improvável, né, que justamente o Brasil estivesse ali, né, com sua lista contaminada, né, por eventuais integrantes do Hamas. Tudo é possível, mas acho bem provável essa hipótese. Olha, professor, o Israel, no início da guerra, estimulou os moradores aí da faixa de Gaza a saírem do norte para o sul, como a informar, olha, vamos bombardear o norte. Agora, Israel está bombardeando também a faixa sul de Gaza, né? O que será desse conflito? Me parece que Israel entrou agora na fase mais difícil do conflito, né? Aquela em que se torna ainda mais complicado você diferenciar combatente de civil ali, que está morrendo sem ter vínculo com a guerra, não é? E onde nós vamos parar, a seu juízo? Qual é o desfecho previsível, se é que é possível prever algo, para esse conflito?
Josias, o conflito tem sempre esse lado, qualquer conflito tem esse lado dramático, né, que é justamente a questão que impacta muito diretamente os civis, né, os inocentes, né, que nada tem a ver, né, com os ataques de 7 de outubro contra Israel. A maioria esmagadora da população da faixa de Gaza não apoia o Hamas, né, na verdade é uma população oprimida pelo Hamas, né, o Hamas, né, ele mantém, né, um governo autocrático ali na faixa de Gaza, né, com supressão de toda sorte de liberdades, né, das pessoas. Então, são civis que se opõem, né, ao terrorismo como meio de ação do Hamas e acabam sofrendo, né, a truculência, digamos assim, da contraofensiva israelense, né, que já ultrapassou qualquer limite do razoável, podemos dizer. Né, a própria ONU tem reiterado isso, várias agências da ONU têm reiterado a ideia, né, de que o direito internacional humanitário, né, as convenções de Genebra, o direito de guerra, né, teria sido violado, né, em vários momentos pelas ações desproporcionais de Israel. Né? E, claro, bom, chegamos em um momento, né, em que as tropas de Israel já se deslocaram para o sul, o que era esperado também, né, em uma primeira ofensiva, né, eles já alertaram para a retirada dos civis do norte, mas era natural que eles fossem descer também para o sul, porque os combatentes do Hamas também fizeram esse movimento para se esconder ao sul, onde ainda era uma área um pouco mais segura, com menos ataques de Israel. Né? Então, essa descida ela é natural e esperada. Né? O problema é que centenas de milhares de pessoas se deslocaram, Josias, do norte para o sul, e agora não tem para onde ir, porque não tem como sair para o Egito. Né? Estão ali sofrendo, né, as agruras, né, e o drama das ações das tropas de Israel, né, que já estão em solo há bastante semanas, e evidentemente ficando absolutamente desprovidas, né, de qualquer condição básica de sobrevivência, né, a dignidade humana completamente colocada em xeque. Né? Ontem foram celebrados 75 anos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, e temos uma realidade que vai absolutamente na contramão, né, desse documento histórico tão marcante, tão importante. Né? É difícil saber, né, onde a guerra vai nos conduzir, né, até porque Israel também não sabe exatamente quando poderá interromper as ações militares, né, quando Israel vai se considerar satisfeito, né, quando ele vai entender que há uma vitória militar. Né? Dificilmente o Hamas vai ser absolutamente neutralizado, né, completamente destruído, né, pelo menos as ideias, as sementes do Hamas estão ali muito bem plantadas. Né? Então, qual será o momento em que Israel vai entender que é chegada a hora de interromper as ações? Os Estados Unidos e Israel entendem que ainda não é esse momento. Né? Enquanto a guerra continua, né, o que mais vemos, né, são aquelas cenas de horror de uma crise humanitária sem fim, né, que sobretudo afeta os mais inocentes, mulheres, crianças, idosos, né, os grupos sempre mais vulneráveis em qualquer conflito armado. E é impressionante como vai esfriando o assunto, né, professor? Apesar de não estar esfriando lá na região do conflito, hoje já não desperta tanto interesse das pessoas. As pessoas se acostumam com a guerra. É muito impressionante isso, né? As pessoas vão se acostumando com o que está acontecendo, a própria imprensa acaba já não dando mais destaque, mas tudo continua acontecendo por lá, né? E muito grave, inclusive a situação sem um